Hoje eu vou te mostrar de fato como que funciona um funil de conteúdo. Você provavelmente está procurando por esse assunto ou me encontrou, né, depois de estar consumindo alguns tipos de conteúdo sobre marketing digital, e eu vou te explicar de uma vez por todas como que funciona um funil de conteúdo e como que a gente usa para grandes contas crescerem, terem altos engajamentos ou até usar para vender muitos infoprodutos no dia a dia. No final, eu espero que você entenda como cada etapa funciona e que você consiga aplicar no seu negócio. Qualquer dúvida, já deixa nos comentários. E se você ficar até o final, eu vou te entregar um exemplo prático de um funil de conteúdo que já ajudou a gente com dezenas de clientes. Enfim, vamos logo pro vídeo, sem enrolação. Primeiramente, vamos uma explicação, né? O que é um funil de conteúdo? Funil de conteúdo é um guia, um mapa que guia a pessoa desde o momento que ela descobre quem é você até o momento que ela decide comprar de você. Pense sempre no funil como uma escada, onde você ajuda as pessoas a subirem para o topo. Então, resumidamente, no topo de funil, né, o conteúdo do topo de funil, você ajuda a pessoa a subir nessa escada. No meio do funil, você mantém elas interessadas. E no final, né, no fundo do funil, lá no final da escada, você convida a pessoa para entrar na sua casa. No momento da compra, né? No momento da venda. E pensando em resultados, pensando em perfis de negócio e tal, um Instagram, um perfil sem conteúdo, né? Sem o funil de conteúdo, ele se torna apenas uma vitrine de uma loja. É só uma loja simples, não tem nenhum diferencial. E é o que normalmente pode acontecer, que as pessoas normalmente passam por esse perfil, nada acontece, não engajam, não compram. Aí você tem um perfil da sua loja aí com 10 mil seguidores ou até menos, e o engajamento tá lá embaixo, sabe? Ninguém pergunta nada e fica por isso mesmo. E a primeira etapa do funil de conteúdo é o momento de atrair as pessoas, é o momento que as pessoas descobrem quem é você. Aqui o nosso objetivo é aparecer na frente das pessoas certas. Por quê? Se a gente aparece na frente das pessoas certas, elas tendem a visitar o nosso perfil. E aí, com um perfil bem estruturado, e eu posso entrar depois em um assunto de estruturação em outro vídeo, mas a ideia de um perfil bem montado é que a gente aumente a taxa de conversão de pessoas que visitam o teu perfil para pessoas que começam a seguir o teu perfil. E aqui no topo de funil, o nosso objetivo é puramente captar a atenção dessa pessoa que está rolando o feed. Eu preciso que ela pare exatamente no nosso conteúdo. Então, de uma forma prática, onde você provavelmente vai usar muito mais o Instagram, o topo de funil a gente pode usar dois formatos, é o carrossel e o Reels. O Reels ele tem um alcance muito grande porque por que o Reels normalmente a galera fala que traz seguidor? O Reels ele tem uma aba própria e nessa aba própria ele aparece para muito mais pessoas que não te seguem do que as pessoas que te seguem. Se você quer postar um vídeo para pessoas que te seguem, você pode postar um vídeo com mais de 1 minuto e meio. E aí, de fato, ele vai aparecer muito mais para sua base. Mas a ideia do Reels não é essa, é a gente conseguir ganhar seguidores com isso. Já para o carrossel, hoje a gente colocando música no carrossel, ele tende a aparecer também na mesma aba do Reels. Mas também, se não for por isso, o carrossel ele pode ir para a aba explorar, que é a aba da lupinha, que também é uma aba própria e aparece para pessoas que não te seguem. Então esses dois formatos já são bem utilizados na parte de topo de funil. E aí, mas que tipo de conteúdo você publica? No topo de funil, basicamente a gente não faz conteúdo, a gente só trabalha mais a parte de opinião, de expressões, a gente chama a atenção com ganchos fortes. Ou é um conteúdo extremamente curioso, mas por que eu falo que não tem conteúdo? Porque é um conteúdo mais difícil de você fazer. Se você não tiver mais ou menos o feeling do que produzir e conseguir montar um bom gancho, dificilmente vai dar certo. Então, se você expor a sua opinião sobre alguns temas, fazer alguns reacts, tem alguns formatos que dá de fazer, você vai conseguir ter esse resultado de alcançar muitas pessoas. O seu Reels ele pode furar a bolha, tá? Você já deve ter visto várias caixinhas de perguntas aí de pessoas que você nunca viu e aparecem várias caixinhas, é porque a caixinha de perguntas ela é um Reels, é um topo de funil e a pessoa normalmente expõe alguma opinião referente àquela pergunta. Por isso que funciona. A segunda etapa do funil, meio de funil, a gente pode dividir até em duas etapas, mas aqui eu vou explicar de uma forma que fosse meio de funil mesmo, de forma geral, para não ficar muito confuso. Agora no meio de funil, a gente tem que nutrir esses clientes, né, esses potenciais clientes, esses seguidores. E aqui a gente fala de nutrir, é onde a pessoa que virou um seguidor, ela tem que virar um fã, sabe? Uma pessoa tem que começar a gostar de você. E é aqui de fato que você entrega conteúdo. Aqui de fato você faz as pessoas gostarem de você. Voltando ao exemplo do Instagram, aqui o Stories é um perfeito formato para fazer isso. Você mostra o seu dia a dia, você mostra o seu bastidor, você conversa, você está ali todos os dias. É dificilmente uma pessoa não vai gostar de você se ela te assiste todos os dias, concorda? Então aqui é o principal momento para você criar relacionamento. Você pode fazer carrosséis com conteúdos de valor, de fato, coisas que agregam para a audiência. Você pode abrir vários stories entregando o seu bastidor, entregando quais são os seus problemas que você enfrenta no dia a dia, sabe? Abrindo um pouco de você, de fato, isso vai ajudar bastante. E a questão de produzir conteúdo, de entregar um conteúdo de valor no carrossel, ou seja, até nos reels mais longos,
é você conseguir mostrar a sua autoridade, é você mostrar o domínio de assunto. E isso é muito importante nessa fase. As pessoas confiam em você porque você mostra que você entende do que você está falando. E aí, por fim, a gente tem o estágio final, que é o estágio de conversão, o estágio de vendas, o fundo de funil. Aí é onde a gente pega as pessoas que são engajadas com você, as pessoas que te acompanham, que são teus seguidores, e eles viram clientes. As pessoas compram. Obviamente, se você tem 10 mil seguidores, você não vai fazer 10 mil vendas. Porque a gente tem, como você imagina, um funil, onde tem muito mais pessoas no topo de funil, meio de funil tem menos e no fundo de funil tem muito menos. Se você quiser dar uma olhada como que está a sua situação atual, consegue olhar mais ou menos o número de seguidor que você tem, mais ou menos o quanto de contas que você alcança nos últimos 30 dias, e você consegue ver isso na parte de métricas lá no Instagram. Quantas pessoas você alcança num post, uma média, e aí você vê quantas pessoas você tem de média de views nos stories. Já consegue perceber a diferença de pessoas que estão no topo de funil lá no seu perfil e pessoas que estão no meio do funil. E por fim, aí você consegue ver se você abrir uma live, quantas pessoas participam da live, a média de pessoas que mandam mensagem no seu direct, você vai entender mais ou menos pessoas que estão ali no fundo de funil. E pode ser que não tenha nenhuma, até pode ser que tenha muito pouco, porque às vezes você está pecando na produção de conteúdo, né? Em alguma etapa do funil, onde o funil não está funcionando, é como se fosse um rio que tivesse interditado. Mas voltando para a explicação, então, no fundo do funil, né, a etapa de conversão, esse é o momento que a tua audiência está pronta para comprar de ti. E aí agora a gente precisa fazer o convite certo. E aí aqui, você já deve ter visto, muita gente usa os stories, né, com CTA, com chamadas nos stories para fazer as vendas, com algumas automações. Dá para fazer live de lançamento, dá para fazer chamadas por direct, dá para fazer campanha de anúncio, né, focado nessas pessoas também, e conteúdos que de fato mostrem que o seu produto de fato vai resolver a dor daquela pessoa. O conteúdo que a gente trouxe no meio de funil é para mostrar que existe uma solução para um problema que a pessoa tem, certo? E no fundo de funil a gente mostra que a solução que existe é o seu produto. E aí a gente precisa trabalhar muito bem na parte de conteúdo, a quebra de objeções. Nos projetos que eu entro aqui como estrategista, eu costumo muito fazer Reels com chamadas, com link, né? Depois de um certo momento, em alguns momentos da semana, eu acabo criando uma sequência de stories e até alguns Reels, onde eu faço ali um gatilho e uma chamada para visitar a página de vendas ou até o checkout. E funciona bastante. Porque nesse momento a gente acaba pegando sempre, a gente fica durante a semana inteira, todos os dias, postando ali topo de funil e meio de funil, a ponto de crescer o perfil e ficar engajando. Então, quando a gente posta ali a questão de CTA, a gente entra na parte de fundo de funil, sempre tem pessoas que vão ficando prontas para esse momento da venda no decorrer da semana. Então, de uma forma bem resumida, eu vou usar um exemplo prático de muitos médicos que a gente já atendeu na assessoria de marketing e atende até hoje, tá? O topo de funil, basicamente, é quando a gente fala sobre o sintoma da doença. Quando a pessoa tem uma doença e a gente fala no topo de funil sobre o sintoma, porque é algo que ela sabe, é algo que ela está sentindo ali, o sintoma. Isso vai chamar a atenção dela, é isso que chama a atenção. No meio de funil, aqui, a gente fala sobre o remédio, né? Sobre ela vai descobrir no topo de funil que ela tem uma doença, tal, e que existe um remédio. A gente fica falando sobre o remédio em si, e aí, o que a gente pode fazer para solucionar. E no fundo de funil a gente fala sobre o tratamento do médico, o que aquele médico faz com aquele remédio que dá resultado em X dias, etc, etc, etc. Tá? Então é basicamente, resumidamente, é isso que você vai fazer. Você tem que adaptar para o seu negócio a maneira que você vai postar topo, meio e fundo de funil. Se você tem pouquíssimo seguidor, se o seu perfil está bem abandonado, cria um perfil do zero ou então foca muito mais em topo de funil até você atingir pelo menos 10 mil seguidores. E lembre-se, o importante é começar e ir ajustando no caminho conforme você vai tendo as informações dos seus posts, das suas ações, das suas publicações. Não vai dar para começar perfeito. Começa e aí vai ajustando no decorrer das postagens. Você vai ver que uma postagem deu mais certo que a outra e você vai ajustando sua estratégia. Fechou? Então já deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Se você quiser dar alguma sugestão de conteúdo também, fica aberto aí. E se inscreve no canal que a gente se vê muito em breve. Valeu!